paz do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Neste momento nós queremos compartilhar convosco a lição de número 9, cuja temática a mordomia do trabalho. Muito bem. Antes de adentrarmos a lição propriamente dita, estaremos fazendo uma oração para que Jesus Cristo possa nos abençoar durante esta preleção. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, neste momento tão sublime, queremos agradecer a Ti por mais um dia de vida que Ti tem nos dado nesse dia, Pai eterno. Abençoa, Senhor, o Teu filho, a Tua filha que está nos acompanhando durante esta preleção, que Teu Espírito Santo possa operar em cada vida. Senhor Jesus Cristo, Teu servo, a Tua serva, Senhor, que está participando e que necessita de um milagre em sua vida ou na vida de alguém da família, que Tu possa, pela Tua infinita bondade e misericórdia, colocar as Tuas mãos poderosas sobre essas vidas e que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado através do milagre, Senhor, na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, neste nome de poder, nós oramos a Ti confiante na Tua resposta. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos para o texto áureo que diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Verdade prática: o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Nós vamos para a leitura bíblica em classe, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 a 13. Verso 6. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Nós vamos para o objetivo geral, esclarecer que o trabalho honesto dignifica e enobrece o cristão. Objetivos específicos: mostrar o trabalho de Deus na Bíblia. Correlacionar a Bíblia com a mordomia do trabalho, elencar os princípios cristãos para o trabalho. Nós vamos para a introdução desta temática, colocando em evidência Gênesis capítulo 2, verso 15, em que o Senhor colocou Adão no jardim para que lavrasse o jardim e também o guardasse. Há muitos que pensam que o trabalho veio em decorrência do pecado do homem, mas não. Deus planejou que o homem, após ser criado, ele também não ficasse ocioso, mas ele trabalhasse e pudesse ter, então, o sustento para si e para sua família. É bem verdade que, após o pecado, aí vieram os abrolhos, os espinhos,
para que dificultasse o trabalho do homem. Então o trabalho realmente é uma atividade árdua, acaba de alguma maneira afligindo o homem, mas isso em decorrência do pecado que agravou a atividade do homem para explorar a terra. Muito bem. Nós vamos para o tópico de número 1, o trabalho de Deus na Bíblia. Nós vamos observar alguns versículos como premissas desta preleção. Vamos examinar o texto de Êxodo capítulo 20 e o verso de número 11. E logo em seguida, Neemias capítulo 9 e o verso de número 6. Leamos. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então nós vemos aqui que em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Neemias 9:6 diz: Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Amém? Glória a Deus por isso. Então nós vemos aqui a exposição de alguns versículos da Bíblia que nos mostra que Deus ele fora o Criador dos céus e da terra. Portanto, ele trabalhou para fazer alguma coisa, ou seja, produzir este universo tão lindo, tão maravilhoso, tão enigmático, porque Deus simplesmente trabalhou nesse sentido. Ainda que existem teorias falsas em relação ao universo, a própria ciência, para contradizer a Bíblia, alguns cientistas, ou chamados cientistas, eles fizeram teorias. Na verdade, não é uma ciência, é uma teoria, dizendo como o universo fora construído. E de forma que eles mesmos não podem provar a própria teoria deles. Nós vamos para o item de número 2 deste primeiro tópico, o trabalho de Deus na criação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Muito bem. Então nós temos aqui que através do pó da terra, Deus formou o homem e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem, então, se tornou alma vivente, como eu e você. Amém? E nós sabemos que Jesus Cristo estava presente na criação, tanto do universo, como também do próprio homem. Jesus se fazia presente. João capítulo 1, verso 1 a 3, descreve com muita particularidade esta premissa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Nós vamos ainda ler Colossenses 1, verso 16, que também afirma isto: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é, olha o verso 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Está vendo? Maravilha! Jesus estava presente na criação do universo e do próprio homem. Muito bem, você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Então nós vamos aqui, na sequência, no item de número 3, Deus continua a trabalhar. Então Deus, ele nunca parou. Deus continua trabalhando até os dias de hoje. E com certeza a humanidade tem dado muito trabalho para Deus, né? Porque o homem distancia de Deus, comete coisas terríveis, e sem contar que nós precisamos estar em constante oração para que Deus nos dê livramento dos homens malignos e maus que se entregam à vontade do inimigo de nossas almas, e eles cometem delitos terríveis. E para que nós não sejamos vítimas deles, precisamos estar em constante oração e pedindo o livramento da parte do Senhor. Em João 5,17, Jesus ele faz uma afirmação aos seus antagônicos contemporâneos, e nós vamos ler este versículo de João capítulo 5 e o verso de número 17. Os judeus estavam perseguindo a Jesus por causa dos sábados, os milagres que ele fazia nos sábados. Então Jesus disse, João 5,17, e Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Jesus, ele operava milagre nos sábados, sim. E para os judeus, isso era uma afronta para eles, porque eles não entendiam as escrituras sagradas como convém ou como convinha crer. Mas que o Espírito Santo de Deus possa operar na vida de cada um de nós e revelar cada dia a sua vontade, os mistérios da sua santa e bendita palavra. Vamos ver aqui o tópico de número 2. A Bíblia e a mordomia do trabalho. Então, a Bíblia e a responsabilidade do trabalho na vida do homem. Então, em Gênesis capítulo 2, verso 5, o primeiro item, o homem foi criado para o trabalho. Gênesis capítulo 2, verso 5, afirma isto, quando a Torá nos revela o seguinte, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então você percebe bem que, antes mesmo de Deus fazer o homem, estava já no projeto de Deus que o homem trabalhasse. Conscientizar os nossos filhos, conscientizar as demais pessoas, cristãos e não cristãos, até mesmo, que o trabalho foi Deus quem estabeleceu na vida do homem. E muitos homens, entendendo isso,
dedicam-se ao trabalho. E muitos crescem com um poder aquisitivo elevado, de forma maravilhosa, em que depois ele pode desfrutar de tudo que ele alcançou no seu trabalho, ou em virtude do seu trabalho. Eu pude conhecer diversas pessoas que tiveram um crescimento extraordinário em sua vida, porque colocou em prática a palavra de Deus em relação ao trabalho. Então é muito importante isso, isto dignifica o homem, e quando nós falamos o homem, é claro que estamos falando também da mulher, para que ambos trabalhando tenham uma vida digna e pode até mesmo socorrer os necessitados. Então é muito importante nós entendermos a vontade do Senhor sobre nossa vida. E como nós, lendo ainda o verso 8 e o verso 15 deste mesmo capítulo 2 de Gênesis, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. O verso 15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E é interessante isso, porque o trabalho, existe pessoas que ele nasce num lar pobre, com bastante necessidade, e muitos se tornam milionários em decorrência de um trabalho de uma forma honesta, e Deus abençoa de uma forma extraordinária. Tudo para a glória de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um e todos nós possamos crescer para a glória do nome do Senhor. E nunca é tarde para isso, porque Deus tem prazer naqueles que colocam em prática a sua santa e bendita palavra. E poderoso é o Senhor para nos capacitar. O item de número 2, o trabalho antes da queda. Então nós observamos que após o pecado, em virtude dos espinhos e abrolhos que começou da terra brotar, isto causou dificuldade ao homem na execução do seu trabalho. Dá a entender que antes disso, do pecado, o trabalho ele era mais agradável de ser executado. E após o pecado, tornou-se muito difícil de ser executado. Mas mesmo assim, o homem ele precisa trabalhar para ter uma vida mais digna para a glória de Deus. Nós vamos para o item de número 3 deste segundo tópico, e nós vamos já para o subitem 3.1, o medo e a maldição. Em decorrência do pecado, o homem passou a conhecer o medo e a terra se tornou maldita em decorrência do pecado do homem. Vamos aqui ver que o medo estava presente na vida do homem, trazendo problemas emocionais, doenças nervosas, tudo em decorrência do pecado. Então veja que o pecado ele traz problemas na vida do homem. No subitem 3.2, a ecologia foi mudada. Então, após o pecado, como já vimos, a própria terra sofreu uma consequência, uma transformação.
E isso no âmbito também ecológico. Romanos capítulo 8, verso 20, diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O verso 21 e 22 diz assim, olha, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Verso 23, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Verso 23, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? Então percebemos que a consequência do pecado na vida do homem, a começar de Adão, trouxe uma metamorfose sobre a face da terra e todo o âmbito ecológico. Então devemos fugir do pecado. Muito bem. No subitem 3.3, o trabalho tornou-se desgastante. Gênesis capítulo 3, verso 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então essa expressão já nos dá a entender que a execução do trabalho seria penoso. Tudo porque o pecado entrou no mundo. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos dar graça para que nós fujamos do pecado a cada dia. Nós vamos para o tópico de número 3, princípios cristãos para o trabalho. O homem deve trabalhar com o suor de seu rosto. Então, o homem não deve ficar na dependência, até mesmo do seu próprio pai, da sua mãe. Ele já adulto, ou jovem até mesmo, ele já deve estar fazendo algum trabalho, alguma atividade para ajudar agora, desta vez, o seu próprio pai, a sua própria mãe. E claro, ele tem que se preparar para formar também a sua família. Ele deve deixar a casa de seus pais e ele deve se preocupar aonde ele vai morar, aonde ele vai colocar sua família, ou aonde ele vai formar sua família. Então o homem precisa se preparar para tudo isso. E para se preparar, ele tem que trabalhar. Se ele é saudável, não tem nada que o impeça para fazer isso, ele é saudável, então precisa trabalhar. Amém? O item de número 2, desse terceiro tópico, o trabalho deve ser diuturno. Então muitas vezes a gente pensa que devemos trabalhar só durante o dia. Mas não, em virtude das necessidades, tanto nossa como das empresas, principalmente nos dias de hoje, o homem, ele tanto pode trabalhar de dia como trabalhar à noite. Não importa o horário, importa que ele deva trabalhar. Amém? O próprio apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 8, veja bem o que ele diz. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 9, diz assim, não porque não tivéssemos autoridades, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes.
O subitem de número 4, o preguiçoso não deveria comer. Então, se a pessoa não trabalhar, então não deve comer. Aí vai morrer, né? Quem sobrevive sem comer? Olha só o que Paulo diz, segundo Tessalonicenses capítulo 3, verso 10, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, o apóstolo Paulo, com essas palavras, ele foi muito enfático para que o homem não deixe de trabalhar. Além de ser bom para a sua própria saúde. Amém? O item de número 5, a relação de empregados e empregadores. Nós sabemos que para trabalharmos em qualquer lugar, há necessidade de um bom relacionamento no trabalho, entre pessoas. O patrão deve respeitar o empregado e o empregado deve respeitar o patrão. Não importa se ele é cristão ou não, mas há necessidade do respeito. Em Efésios capítulo 6, verso 9, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então veja que Deus não faz acepção. Se Deus tiver que corrigir o patrão, ele vai corrigir. Se tiver que corrigir o servo, ele vai corrigir. Então, para que haja um bom relacionamento entre patrão e empregado, entre empregado e patrão, deve haver o respeito mútuo. No 5.2, empregados cristãos. O apóstolo Paulo compartilhando a sua experiência no tocante a isso. Efésios 6, 5 a 8. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Nós lemos até o verso de número 9. Muito bem. Subitem 5.3, não se submeta ao trabalho vil. O trabalho escravo, a exploração laboral infantil, bem como ofícios oriundos do vício, do crime e da prostituição, são abominações aos olhos do Criador de todas as coisas. Então veja bem, embora tudo gera dinheiro, não quer dizer que tudo é lícito. Então existem trabalhos que são criminosos, seja a exploração infantil, seja trabalhos em decorrência do vício, do crime em geral ou de prostituição, não deve ser aceito. Trata-se de um trabalho vil e que não agrada ao Senhor. Amém? Então nós concluímos que Deus criou os céus e a terra pela sua palavra e colocou o homem
para lavrar a terra. E antes do pecado o trabalho era mais agradável, mas depois do pecado se tornou mais penoso a execução do trabalho. Mas, ainda assim, o homem deve trabalhar e com o suor do seu rosto ganhar o seu pão, conforme nos afirma a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo continue trabalhando em cada vida. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal para que você continue recebendo os vídeos aqui postados. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe também com os irmãos, com seus amigos, com seus familiares este vídeo. Amém? A paz do Senhor com todos os irmãos em Cristo Jesus.